em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor na igreja. É motivo de alegria nós estarmos aqui nesta noite para poder participar, trazer a palavra de Deus nessa noite para nossas vidas. Confesso aos irmãos que eu falei com o pastor, pastor, deixa eu ficar aqui, precisamos passei lá antes. Ele falou para mim, só vai lá uma vez por ano, pastor, você chorando, mas aqui estamos para obedecer a voz do nosso líder, amém? Porque precisamos entender, se Deus nos tem chamado para um propósito, precisamos obedecer, amém? Abramos nossas Bíblias, o livro do Êxodo, o texto proposto para esta noite, amém? Aliança, lei sobre Moisés, estar lendo a palavra. Faremos coisas essa leitura responsiva, juntamente com a igreja, foi lido pela nossa querida diaconisa, nós vamos ler mais uma vez. Amém? Deus manda Moisés e os anciões subir o monte. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe à igreja. Só Moisés chegará ao Senhor, mas ele não se chega, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma só voz, disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou o altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereciam holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifício pacífico de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue a aspergiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma manifestação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos filhos de Israel, mas vieram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tem escrito, para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a voz. E eis que Arão e Hur ficam hoje. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. E subiu Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia
E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, e os olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Feche seus olhos, está orando mais uma vez. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus. Agradecer porque estamos aqui, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Pai amado, estamos aqui, Deus, porque te amamos, ó Deus, e queremos ser obedientes à tua palavra, Senhor. Deus, nós confiamos, ó Deus, que tu tens nos chamado para cada um de nós. Nós acreditamos, Pai amado, que tu tens chamado cada um, ó Pai amado, para um propósito específico. Esse aqui é a vida de Moisés, aquele homem que tens chamado, ó Deus amado, para guiar o povo, ó Deus amado, que herdaria a terra prometida, Senhor. Nós te louvamos porque essa noite estamos aqui, Senhor, para render graças ao teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus, assim oramos. Podeis tomar assento. Louvamos a Deus, amados, porque estamos aqui. Falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? O que Deus, queridos, viu em Moisés para o escolher para uma tão grande, tão árdua tarefa? Sabemos que os israelitas foram parados no Egito de uma circunstância muito terrível. Ficaram escravizados e Deus lhe ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor do povo que sofria. E o povo ele sofria de uma forma tão terrível. Só que nós entendemos, amados, que a palavra nos mostra que aquele povo, apesar dele sofrer, cada vez eles mais cresciam. Cada vez aquele povo que eles eram massacrados ali pelos egípcios, serviam de escravos, fazendo obras, fazendo muitas coisas. Mas aquele povo ele crescia cada vez mais. A ponto que o próprio faraó, na época Ramsés II, rei do Egito, ele ficou preocupado. Ele ficou com algumas preocupações na sua mente, pensando que, pelo povo crescer de uma forma tão grande, eles poderiam tomar o seu reino. A Bíblia diz que Ramsés ele teve uma ideia. Falou para as parteiras, para elas pegarem os meninos recém-nascidos e, na hora do nascimento, elas não deixarem matar. Sabe, queridos, o que eu vejo nisso? Eu vejo que Deus, ele, quando tem propósito na nossa vida, ele já vai trabalhando as coisas naturais e sobrenaturais. A Bíblia nos fala que as parteiras temeram a Deus e não fizeram assim. Sabe, querido, às vezes as suas situações, as suas ações diante da circunstância difícil, você honra a Deus com a sua vida, porém o inimigo ele não fica satisfeito, ele não fica feliz, ele procura sempre brechas e mais brechas. Não satisfeito, ele deu uma outra ordem: pega os meninos recém-nascidos de um ano para baixo e joguem no Rio Negro. Mais uma vez, o faraó ele tem um plano para frustrar os planos de Deus. Sabe, algo também interessante é que o rio Nilo, ao qual ele mandou que jogasse os recém-nascidos, esse foi o mesmo rio que salvou a vida de Moisés. Sabe por quê? A Bíblia nos fala que Joquebede, a mãe de Moisés, ela conseguiu guardar o menino até o terceiro mês, com aquela circunstância de querer acabar com as crianças. A Bíblia nos fala que ela fez um cesto de junco
colocou à beira do rio. E a Bíblia nos fala também, amados, que esse cesto ele foi guiado pelas mãos de Deus. Nós vimos ali, amados, uma ação sobrenatural de Deus. O rio Nilo era considerado como se fosse um Deus ali no Egito. Esse rio mesmo que matou muitas crianças, por esse próprio rio, o Senhor deu vitória, deu vida a Moisés, para poder ele cumprir o propósito da vida. Sabe, queridos, nós percebemos que Deus, ele, quando tem um plano na minha e na sua vida, podem acontecer muitas circunstâncias adversas, podem acontecer tantas coisas terríveis para tentar frustrar os planos do Senhor. Mas como eu li hoje de manhã, na oração às 7 horas na congregação, Jó 42, Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Queridos, nenhum plano de Deus sobre a minha inteira, sobre a sua vida, não podem ser impedidos. Não podem ser impedidos, porque o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés é o nosso Deus. Aquele mesmo Deus que criou aquele cesto até o palácio do faraó, para que a própria filha do rei pudesse pegar aquela criança. Sabe, queridos, a gente, quando olha para as circunstâncias de Manteaua, da nossa vida, nós olhamos e vemos as coisas acontecerem da forma que nós não queremos. Joquebede, ela não queria, de forma alguma, perder o seu filho. Mas Deus já tinha lá na frente providenciado algo tremendo para ele. Sabe, a Bíblia diz que ao colocar ali, ela colocou Miriam para olhar. Miriam foi andando. Quando ela viu aonde o cesto parou, ela chegou, falou: olha, eu tenho alguém que possa amamentar o seu filho até ele crescer. Sabe, queridos, que volta março, Moisés volta aos braços de Joquebede. Outrora nós percebemos que tudo estava perdido, rei, tudo. A criança Moisés iria morrer, o plano de Deus seria frustrado. Mas não, quando Deus ele entra na causa, amados, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam Deus. Sabe, queridos, a vida de Moisés era dividida em 3 etapas: 40, 40 e 40. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi do nascimento até um dia que Moisés estava no Egito e ele percebeu, ele visualizou o egípcio batendo, maltratando, açoitando um hebreu. A Bíblia nos fala que ele foi até ali, matou aquele egípcio e enterrou na areia. Sabe, queridos, ali, sabe o que eu percebo? Ele era hebreu, porém criado em toda ele foi criado como um príncipe do Egito. Sabe, mas eu acredito que dentro dele já tinha aquela vocação para proteger, cuidar e defender. A primeira fase de Moisés foi do nascimento até o momento que ele foge. A segunda fase foi o momento que ele foge até o dia que ele se encontra com Deus no Monte Sinai. Sabe, no Monte Sinai, ali em Êxodo capítulo 3, vai nos falar que Moisés, ele estava peregrinando ali pelos bairros, ele tinha virado pastor de ovelhas. E ele chega até o Monte Sinai. E houve uma grande voz que dizia: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra em que pisas é terra santa. Sabe, querido, Moisés ele tinha vislumbrado uma sarça, um arbusto que se queimava e não se consumia. Sabe, queridos, o que
que Deus ele tem falado para nós? O que significa sarça queimando no meio do deserto ao qual Moisés iniciou? O povo de Israel, que apesar de eles serem massacrados, eles não se consumiam, muito pelo contrário, eles cresciam cada vez mais. Aleluia! Nós podemos perceber, amados, na antiga Roma, quando o próprio Nero, ele pegava os cristãos e jogava nas arenas para os leões comerem, para os leões despedaçarem. Aquele sangue dos hebreus, eles eram como grãos que se espalhavam. Sabe que eles tentaram acabar com o cristianismo, mas hoje estamos aqui, eu e você, porque aqueles mártires, eles morreram pelo amor do Evangelho, eles morreram para cumprir um propósito de Deus, propósito maior que nós. O propósito é maior do que nós. Talvez hoje, se Deus falar para mim, pastor Benjamin, você vai ter que morrer pelo meu Evangelho, não sei qual seria a minha relação com isso. Mas precisamos estar preparados, porque possa ser que Deus nos prove dessa forma. Terceira parte da vida de Moisés vai da hora que ele encontra o arbusto, a sarça ardente, até o dia que ele sobe ao Monte Nebo com a sua missão cumprida. Já considera? O povo já estava avistando Canaã, a terra prometida. Sabe, o propósito da vida de Moisés, ele foi cumprido. Por quê? Foi cumprido porque Deus ele escolheu. Deus ele tem escolhido cada um de nós para um propósito específico. E aqui no livro do Êxodo 24, versículo de número 12, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito. Sabe, querido, a Bíblia aqui, ela vai nos mostrar que logo após os versículos de vinouros, Moisés ele sobe ao monte. A Bíblia nos fala que ele fica 40 dias e 40 noites recebendo as leis do Senhor e escrevendo. Lá embaixo, os israelitas, o Senhor sobe, Moisés sobe gritando, Moisés sobe ao monte e os israelitas ficam lá embaixo, porque a Bíblia diz que Deus não permitia que ele subisse. Moisés foi. Sabe, queridos, para mim e para a sua vida, Moisés subiu, os israelitas, querida, ficou lá embaixo esperando Moisés voltar. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, passou-se 4 dias, passou-se 10 dias, passou-se 20 dias, e começou o burburinho. Quero eu conjecturar, mas começou o burburinho no arraial. Moisés não volta mais. Ah não, Moisés não vai mais voltar, ele deve ter morrido. Sabe, queridos, a sua bênção está demorando, a sua vitória tem tardado chegar. Não desiste, desiste não, persevera porque Deus ele tem contemplado a sua vida, ele tem contemplado o seu choro, Deus tem contemplado a sua tristeza, Deus tem contemplado a sua luta diária. Desiste não, desiste não. Eclesiastes diz que 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo, amados, que nós realmente iremos chorar, e é notório, é nítido que nós choremos. Tem um dia que nós vamos rir, nos alegrar, mas não desiste da promessa, do projeto que Deus tem para a sua vida.
Não pare. Moisés estava lá no monte recebendo a lei. O povo lá embaixo. O Senhor falou, passados 40 dias, o Senhor falou: Moisés, teu povo lá embaixo se corrompeu. Interessante, queridos, que Deus ele fala especificamente para Moisés: teu povo. Sabe, o povo era de Deus, mas Deus joga a responsabilidade para Moisés. Muitas das vezes na minha, na sua vida, queridos, Deus vai jogar a responsabilidade para você. Porque você tem que orar, você tem que buscar, você tem que permanecer, você tem que ficar firme. Quer receber a bênção do Senhor? Quer receber a promessa? Fique firme no Senhor. Ah, pastor, mas não vai mais acontecer. A minha faculdade eu não vou conseguir, pastor. Aquele emprego, pastor, que eu queria, não vou conseguir. Amados, persevera. Deus, ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Aquele que você perdeu não era o seu. Não se lamente, porque não era para você. Às vezes o livramento que Deus dá a gente está reclamando. Deus me livrou de algo, eu estou reclamando. Queridos, agradeça. Seja grato. Seja grato. Às vezes você perde um ônibus. Seja grato, porque Deus pode estar te dando um livramento de morte. Não é o tempo, Deus está te guardando. A Bíblia diz que Moisés ele desce. Quando ele vê, o povo tinha apertado Arão tinha feito um bezerro de ouro. E o povo estava falando: ó, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Esse bezerro não é mais o Deus de Israel, não. É esse bezerro. E começaram a adorar aquele Deus. Sabe o que ele dizia? Moisés, quando ele viu aquela cena, a Bíblia diz que ele pegou as tábuas de ouro do chão, quebrou as tábuas. Porém, tudo que a gente faz nessa vida tem uma consequência terrível. Lá na frente, no livro de Êxodo, número 30, Deus ele faz um concerto com Abraão e com Moisés e fala: Moisés, volta lá para o monte, eu vou te dar toda a lei novamente. Só que Moisés, essa lei, você vai pegar as pedras, você vai produzir as pedras, eu vou escrever. Sabe, anteriormente o Senhor tinha dado tudo a Moisés. O Senhor escreveu, a Bíblia diz que ele escreveu a lei toda na rocha e entregou a Moisés. Agora o Senhor Jesus ele fala: ó, vou te dar tudo de novo, mas as pedras é com você vai fazer as coisas. Existe um momento na nossa vida, amados, que nós precisamos voltar atrás, pensar aonde foi que nós erramos, porque estamos errando. Às vezes Deus ele quer que nós entendamos de uma vez por todas que o projeto dele para nós é algo específico. Porém, as nossas falhas, os nossos erros, elas terão consequências. Quando eu olho para a vida de Davi, fazendo um paralelo no que eu estou falando agora, eu vejo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul era segundo o coração dos homens. Davi não era segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos fala que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu algumas gafas, alguns erros terríveis. Sabe, por exemplo, ele mandou um homem para a guerra para desposar a sua esposa. Só que, como a Bíblia nos mostra, nos ensina que todas as coisas que nós fazemos existem consequências, teve a consequência de Davi. Davi não teve aquele filho. Aquele filho nasceu e morreu. E muitos outros filhos também dele morreram, porque a Bíblia nos fala que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não existe colheita que nós não semeamos. Por isso eu aprendo, nós precisamos aprender o que semeamos. O que nós temos preparados para nós. É Deus que nos direcionou. O que nós estamos semeando é coisa boa
vem da parte de Deus, irá receber coisas boas da parte de Deus. E falando de Moisés, ele recebeu a lei do Senhor. Recebeu a lei e passou para os israelitas. Aleluia. Versículo 16. E habitava a glória do Senhor, 24:16. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia clamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Sabe que eles querem sentir a presença de Deus, querem se envolver na presença de Deus? Busque a presença do Senhor. Talvez Deus ele queira hoje, nessa noite, ter um particular com você. Talvez hoje, nessa noite, Deus ele queira te mostrar as coisas, queira tirar as coisas que embaraçam, que ofuscam a sua visão. Deus ele quer abrir a sua mente espiritual, porque as coisas naturais muitas das vezes não mostram a realidade que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Que nessa noite os queridos irmãos possam ficar com essa palavra e o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Essa oportunidade. As palavras altas e glorifica a nossa Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, nessa noite. É a palavra de Deus, dos vivos em nossos corações. Amém?